Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos falar sobre algo profundo e muitas vezes solitário: as dores que apenas os escolhidos de Deus sentem. Há momentos na vida em que parece que tudo está mais difícil para aqueles que seguem um chamado divino. Mas será que isso é coincidência ou há algo muito maior por trás dessas provações? Se você já sentiu que a caminhada com Deus trouxe desafios que poucos entendem, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque há um ensinamento poderoso esperando por você. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, pois sua interação fortalece ainda mais esta mensagem. Vamos lá! A primeira dor que os escolhidos de Deus sentem é a rejeição. Desde os tempos antigos, aqueles que têm um chamado especial enfrentam dificuldades em serem compreendidos. Amigos se afastam, familiares não entendem e muitas vezes a sociedade os vê como diferentes. Não é fácil carregar um propósito que nem sempre pode ser explicado em palavras. Isso acontece porque a visão do escolhido vai além do comum. Deus coloca sonhos e missões que outras pessoas não conseguem enxergar, e por isso há um afastamento natural. O peso da rejeição pode parecer solitário, mas há um propósito por trás disso. Deus está moldando a sua caminhada para algo maior. A rejeição leva a uma outra dor profunda: a solidão. Muitos escolhidos passam por momentos em que se sentem incompreendidos, como se ninguém ao redor enxergasse o que Deus colocou em seus corações. Mas isso não significa que estão sozinhos. Na verdade, essa solidão faz parte do processo de fortalecimento espiritual. Jesus também enfrentou momentos de solidão. No Getsêmani, quando sabia que a cruz estava próxima, ele orou sozinho, pois até mesmo os discípulos que caminhavam com ele diariamente adormeceram no momento mais crucial. E foi nesse silêncio que ele se rendeu completamente à vontade do Pai. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Deus não abandona aqueles que ele escolheu. A solidão, na verdade, é uma preparação para que a fé se torne inabalável. Quando não há ninguém por perto, é quando aprendemos a depender única e exclusivamente dele. Ser escolhido por Deus não significa estar imune às batalhas internas. A segunda dor é o conflito constante contra a própria carne. Aqueles que foram chamados por Deus sentem o peso da luta entre o espírito e os desejos humanos. Há uma sede de santidade, mas ao mesmo tempo há fraquezas, tentações e inclinações que parecem nunca desaparecer completamente. O apóstolo Paulo descreveu essa luta de forma clara: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. Ele, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, reconhecia que a carne sempre guerreia contra o espírito. Isso mostra que essa dor não é um sinal de fraqueza, mas sim da consciência espiritual que só aqueles que realmente pertencem a Deus possuem. Essa batalha pode ser exaustiva, mas também é um sinal de que o Espírito Santo está operando dentro de você. Os escolhidos não ignoram suas falhas, mas as enfrentam e buscam cada dia mais a presença de Deus. Essa luta contra a própria carne leva a um desafio ainda maior: a necessidade de renunciar. Os escolhidos de Deus vivem em constante decisão entre o que querem e o que Deus quer para eles. E muitas vezes isso significa abrir mão de coisas que parecem boas, mas que não contribuem para o propósito divino. Renunciar não é apenas deixar para trás hábitos ruins ou velhos costumes. Envolve também sacrificar oportunidades, relações e até sonhos pessoais. É um processo doloroso porque vai contra a natureza humana, que busca conforto e realização imediata. No entanto, quem realmente foi chamado por Deus sente essa dor
E entende que, mesmo difícil, essa escolha traz um propósito maior. E essa dor nem sempre é compreendida pelos outros. Muitas vezes, aqueles ao redor não entendem por que um escolhido decide seguir um caminho mais difícil, resistir a certas tentações ou até mesmo dizer não para coisas que parecem inofensivas. Mas a verdade é que essa renúncia não é uma perda, e sim um investimento naquilo que é eterno. Uma das dores mais profundas que os escolhidos de Deus sentem é a solidão espiritual. Mesmo cercados por pessoas, amigos e familiares, eles frequentemente se sentem deslocados, como se não pertencessem completamente a este mundo. Isso acontece porque sua visão e propósito são diferentes. Enquanto muitos vivem apenas para o agora, os escolhidos enxergam além, buscando a eternidade. Essa solidão se manifesta quando percebem que poucos realmente compreendem sua fé, suas lutas e suas escolhas. Há momentos em que sentem que não podem compartilhar certas batalhas, porque poucos os entenderiam. Até mesmo em igrejas ou comunidades de fé, essa sensação pode surgir, pois o chamado de Deus para cada pessoa é único. E às vezes, não há quem compreenda a intensidade dessa jornada. Jesus também passou por isso. No Getsêmani, ele estava rodeado por discípulos, mas orou sozinho em agonia, pois sabia que ninguém além do Pai poderia entender o peso do que estava prestes a enfrentar. Essa dor não significa que Deus abandonou os escolhidos, mas sim que Ele está moldando-os para algo maior. Afinal, a solidão espiritual fortalece a intimidade com Deus, pois ensina a depender dele acima de tudo. A solidão espiritual muitas vezes anda de mãos dadas com a incompreensão. Os escolhidos de Deus enfrentam o peso de serem mal interpretados, criticados e até rejeitados por aqueles que não entendem seu propósito. Isso pode ocorrer dentro da própria família, no círculo de amigos ou até mesmo entre irmãos na fé. Jesus alertou sobre isso quando disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. Ele próprio foi rejeitado em Nazaré, a cidade onde cresceu, e até seus irmãos demoraram a crer nele. Isso mostra que a incompreensão não é sinal de que estamos errados, mas muitas vezes uma confirmação de que estamos no caminho certo. Os escolhidos enxergam a vida de forma diferente. Enquanto muitos buscam reconhecimento, sucesso ou prazeres momentâneos, aqueles que seguem a Deus se preocupam com valores eternos. Essa diferença de mentalidade pode gerar conflitos, afastamentos e até críticas dolorosas, mas Deus não abandona os seus. Pelo contrário, Ele usa essas experiências para fortalecer, lapidar e conduzir os escolhidos para um propósito ainda maior. Uma das dores mais difíceis para os escolhidos de Deus é esperar. Em um mundo que exige respostas rápidas e soluções imediatas, aqueles que confiam no Senhor muitas vezes se veem em períodos de espera que parecem intermináveis. Pode ser a espera por uma resposta, por uma mudança, por uma promessa se cumprir. E essa espera gera angústia, ansiedade e, em alguns momentos, a sensação de que nada está acontecendo. O rei Davi, um dos maiores exemplos de um escolhido de Deus, passou anos fugindo antes de finalmente assumir o trono. José, antes de se tornar governador do Egito, enfrentou traições, prisões e anos de incerteza. Ambos precisaram aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está moldando o coração, fortalecendo a fé e ensinando lições que não seriam aprendidas de outra forma. A espera dói, mas também prepara. É nesse tempo que os escolhidos aprendem a confiar plenamente, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Esperar não é fácil.
A mente se enche de dúvidas, o coração fica inquieto e muitas vezes a sensação de estagnação é esmagadora. Os escolhidos de Deus sabem que a espera pode ser um campo de batalha emocional, onde os pensamentos de desistência e cansaço tentam tomar conta. Afinal, como seguir confiando quando nada parece acontecer? A verdade é que, durante esse tempo, Deus está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes, Ele não muda a situação imediatamente porque primeiro precisa mudar algo dentro da própria pessoa. Paciência, resiliência e humildade são forjadas nesse processo. A espera fortalece a confiança e ensina a descansar na certeza de que o tempo de Deus é perfeito. Muitos tentam encontrar atalhos, acelerar o processo, forçar situações. Mas os escolhidos aprendem, por meio da dor, que tentar tomar o controle pode gerar ainda mais sofrimento. Abraão tentou apressar a promessa de Deus e isso trouxe consequências difíceis. Mas aqueles que confiam, mesmo sem entender, colhem frutos que vão além do esperado. A espera é uma dor que molda os escolhidos, mas também é uma prova de que há algo maior reservado para eles. Uma das dores mais profundas que os escolhidos de Deus enfrentam é a separação. Conforme alguém avança no caminho com Deus, nem todos ao redor conseguem ou querem acompanhar. Sonhos, amizades, relacionamentos e até oportunidades precisam ser deixados para trás quando não estão alinhados com o propósito divino. Muitas vezes, Deus permite que certas pessoas saiam da vida dos escolhidos porque elas não foram chamadas para a mesma jornada. Isso pode ser doloroso, pois o coração humano cria laços e deseja manter conexões. Mas com o tempo, percebe-se que certas partidas foram, na verdade, livramentos ou preparações para algo maior. Jesus viveu essa realidade. Mesmo entre os 12 discípulos, havia aqueles que não compreenderam totalmente sua missão. No momento mais crítico, ele foi abandonado, negado e traído, mostrando que muitas vezes o caminho da obediência a Deus envolve caminhar sozinho. Mas há uma promessa: Deus nunca abandona os seus escolhidos. Mesmo quando as pessoas vão embora, Ele permanece. E o vazio deixado por algumas separações, Deus preenche com sua presença, paz e novas direções. Chegamos ao fim de mais um vídeo e as lições que podemos extrair dessas dores são imensas. Se você tem se sentido pressionado por alguma dessas situações, lembre-se de que cada dor tem um propósito divino. Os escolhidos de Deus são forjados no fogo, mas o resultado é sempre uma versão mais forte, mais fiel e mais próxima do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Agora é a sua vez de agir. Se você se identificou com algum dos desafios que mencionamos, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de conforto e encorajamento. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente abaixo dizendo qual dessas dores você mais sente em sua jornada. E compartilhe o que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se, quando as dores surgirem, você pode confiar no Senhor. Ele está com você em cada passo. Fique firme, pois os melhores tempos estão por vir. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Você já sentiu que carrega algo diferente dentro de si? Uma dor que os outros não compreendem, um peso que parece não ter explicação? A Bíblia nos revela que os escolhidos de Deus não percorrem caminhos comuns. Não, meus irmãos, o caminho dos eleitos é marcado por sinais espirituais profundos, que muitos confundem com simples sofrimentos terrenos. Mas existe um propósito divino por trás disso. Meus amigos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos revelar algo que poucos ousam falar. As 5 feridas sagradas que apenas os verdadeiros escolhidos de Deus carregam em seu espírito.
marcas de um chamado superior, são cicatrizes de uma batalha espiritual que você foi convocado a travar antes mesmo de nascer. Muitos que estão assistindo este vídeo agora mesmo estão sentindo um arrepio, porque seu espírito reconhece esta verdade. Você já se perguntou, por que sente o que sente? Por que passa por certas provações que parecem tão diferentes das que outros enfrentam? Esta revelação poderá mudar completamente a forma como você enxerga sua jornada espiritual. Antes de continuarmos, já deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal para fortalecermos juntos nossa comunidade. Ative o sininho também para ser alertado quando trouxermos novas revelações espirituais. E fique até o final desse vídeo, pois queremos saber quais feridas você carrega em sua vida. A primeira ferida que marca os escolhidos de Deus é a incompreensão. Esta não é uma simples dificuldade de comunicação, mas algo muito mais profundo e espiritual. Os escolhidos frequentemente sentem que suas palavras, ações e até mesmo sua presença são mal interpretadas pelo mundo. Esta ferida se revela quando você tenta explicar suas convicções mais profundas e é recebido com olhares vazios ou desdenhosos, quando suas intenções mais puras são distorcidas, quando seu zelo espiritual é confundido com fanatismo. Reconhece isso em sua vida? Nas Escrituras, vemos este padrão claramente. O profeta Jeremias lamentava: "Ai de mim, minha mãe, que me deste à luz, homem de rixas e homem de contendas para toda a terra." Jeremias 15:10. Ele sentia o peso de ser incompreendido, de carregar uma mensagem que o mundo não estava preparado para receber. O próprio Jesus Cristo, nosso maior exemplo, viveu intensamente esta ferida. Em João 7:7, ele declarou: "O mundo não pode vos odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testemunho que as suas obras são más." Mesmo entre seus discípulos mais próximos, frequentemente encontramos a frase: "Eles não entenderam o que ele dizia." Por que isso acontece? Porque os escolhidos de Deus operam em uma frequência espiritual diferente. É como se você falasse uma língua estrangeira em um país que não a compreende. Seus valores, prioridades e percepções são fundamentalmente diferentes, pois são moldados pelo reino de Deus, não pelo reino deste mundo. Esta ferida se torna ainda mais dolorosa quando vem daqueles que amamos, familiares que zombam de sua fé, amigos que se afastam quando você decide seguir mais firmemente os caminhos do Senhor, cônjuges que não compreendem seu chamado espiritual. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Esta ferida da incompreensão não é uma punição, mas um selo divino. É a confirmação de que você não pertence a este mundo, mas foi escolhido para uma missão superior. Como está escrito em 1 Pedro 2:9, você faz parte de uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando sentir o peso desta ferida, lembre-se, você não foi chamado para ser compreendido por todos, mas para compreender o coração de Deus e manifestar seu amor, mesmo quando isso parecer loucura aos olhos do mundo. A segunda marca indiscutível dos escolhidos é a ferida da provação constante. Você já percebeu como algumas pessoas parecem navegar pela vida com relativa tranquilidade, enquanto você enfrenta uma sucessão interminável de testes e desafios? Esta ferida se manifesta através de provações que vão além do comum. Não são apenas as dificuldades normais da vida humana, mas testes específicos que parecem destinados a atingir exatamente seus pontos mais vulneráveis. Como se existisse um plano cuidadosamente elaborado para testar cada aspecto de sua fé. Nas Escrituras, vemos o exemplo clássico de Jó, um homem descrito por Deus como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:8.
No entanto, foi justamente este homem exemplar que enfrentou provações devastadoras, perdendo seus bens, seus filhos e sua saúde. Por que os escolhidos enfrentam este nível intenso de provação? Porque o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. Como está escrito em 1 Pedro 1,7, estas provações vêm para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esta ferida tem características distintas. Você percebe padrões em suas provações, como se houvesse lições específicas a serem aprendidas. Muitas vezes, quando você supera um teste, surge outro em uma área diferente de sua vida. É como um treinamento divino, onde cada novo desafio desenvolve um aspecto diferente de seu caráter espiritual. O apóstolo Paulo compreendeu profundamente esta dinâmica quando escreveu aos Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3, 4. O que muitos não entendem é que estas provações constantes não são punição, mas preparação. Deus não testa aqueles que não conseguem suportar o peso da glória que virá. Como disse Jesus em Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Quando você se sentir sobrecarregado por esta ferida da provação constante, lembre-se, você está sendo forjado como uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Cada teste não é apenas um desafio a ser superado, mas uma honra concedida apenas àqueles que Deus sabe que podem crescer através dela. As provações que você enfrenta hoje estão moldando o líder espiritual, o guerreiro da fé, o vaso escolhido que você está destinado a se tornar. Como Tiago nos ensina, considerai motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passardes por diversas provações. Tiago 1:2. Antes de continuarmos, comente aqui abaixo: sou um escolhido e carrego minhas feridas com honra. Que essa declaração seja a sua bandeira de fé, porque até suas cicatrizes contam uma história de propósito, superação e chamado divino. A terceira ferida que marca os escolhidos de Deus é talvez a mais profunda e misteriosa de todas: a solidão divina. Esta não é simplesmente a ausência de companhia humana, mas um vazio espiritual especial que cria um espaço sagrado dentro da alma do escolhido. Esta ferida se manifesta quando você se sente profundamente só, mesmo estando cercado de pessoas. Quando percebe que mesmo seus irmãos na fé não conseguem compreender completamente a profundidade de sua caminhada espiritual. É uma sensação de ser diferente, de carregar algo que poucos conseguem enxergar ou compartilhar. Nas Escrituras, encontramos inúmeros exemplos desta solidão sagrada. Elias clamou ao Senhor: só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. 1 Reis 19:10. Davi, mesmo sendo rei e tendo um exército ao seu redor, lamentava: olhei à minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Salmo 142:4. O próprio Jesus experimentou o auge desta ferida quando na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Naquele momento supremo, o Filho de Deus sentiu o peso total da solidão divina. Por que esta ferida é tão característica dos escolhidos? Porque Deus frequentemente leva seus eleitos ao deserto antes de usá-los poderosamente. O deserto não é apenas um lugar físico, mas um estado espiritual de isolamento, onde a voz de Deus pode ser ouvida sem interferências. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel.
João Batista cresceu em lugares desertos antes de preparar o caminho para o Messias. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua conversão, antes de iniciar seu ministério apostólico. Esta solidão tem um propósito divino: criar um espaço sagrado onde você aprende a depender exclusivamente de Deus. Quando todas as outras vozes se calam, você começa a reconhecer a voz do bom pastor com clareza. Quando todos os outros confortos são removidos, você descobre que Deus é suficiente. A beleza paradoxal desta ferida é que, através dela, você descobre uma intimidade com Deus que seria impossível de outra forma. Como está escrito em Oséias 2,14. Por isso, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quando sentir o peso desta solidão divina, lembre-se: esta ferida está criando em você uma capacidade única de comunhão com Deus que poucos experimentam. Sua solidão não é abandono, mas um chamado para uma intimidade mais profunda com o Criador do universo. A 4ª marca indelével dos escolhidos de Deus é a ferida da clarividência espiritual. Esta não é uma habilidade paranormal ou mística, mas uma percepção aguçada da realidade espiritual que nos cerca. Uma capacidade de enxergar além do véu do mundo material. Esta ferida se manifesta quando você percebe dinâmicas espirituais que outros ignoram, quando sente o peso da batalha invisível, enquanto os demais seguem suas vidas alheios a isso. Quando discerne as raízes espirituais por trás dos acontecimentos mundanos que outros atribuem meramente à coincidência ou circunstância. O profeta Eliseu demonstrou esta clarividência quando orou por seu servo. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis 6,17. O servo só então pôde ver o que Eliseu já enxergava: a realidade espiritual sempre presente. Os escolhidos frequentemente recebem esta visão ampliada porque foram designados como sentinelas espirituais. Como disse Deus a Ezequiel: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha boca a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel 3,17. Esta clarividência vem com um peso significativo. Você começa a perceber a gravidade do pecado que outros tratam levianamente. Consegue sentir a presença das trevas, onde outros só veem entretenimento inofensivo. Identifica sutis desvios doutrinários que passam despercebidos para muitos. Paulo falou desta percepção quando escreveu: Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Os escolhidos carregam este discernimento como uma ferida, porque frequentemente veem o que prefeririam não ver. Esta ferida se torna particularmente dolorosa quando você tenta alertar outros sobre o que percebe e é recebido com ceticismo ou ridicularizado. Como Noé, que pregou sobre um dilúvio durante décadas, enquanto era zombado por aqueles que não podiam ver o que ele via claramente. O que poucos compreendem é que esta clarividência é um dom precioso, mesmo quando doloroso. Como escreveu o apóstolo João: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4,1. Em um mundo espiritualmente confuso, esta capacidade de discernimento é essencial para a sobrevivência espiritual. Quando o peso desta ferida se tornar muito grande, lembre-se, você foi escolhido como sentinela não por acaso, mas porque Deus confia em sua capacidade de suportar este conhecimento. Como está escrito em Colossenses 1,9, ore por toda a sabedoria e entendimento espiritual, para usar este dom com responsabilidade e misericórdia.
A quinta e última ferida que marca os escolhidos de Deus é a ferida do propósito elevado. Esta não é apenas uma sensação de ter uma missão na vida, mas o peso avassalador de carregar um chamado divino que frequentemente parece grande demais para suportar. Esta ferida se manifesta como um desconforto constante com o comum e o medíocre, uma insatisfação santa com o status quo, uma inquietação espiritual que não permite que você se acomode, mesmo quando deseja desesperadamente um pouco de paz e normalidade. Nas Escrituras, vemos como Moisés lutou com este chamado quando disse: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3:11. Jeremias também sentiu o peso deste propósito quando lamentou: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou criança." Jeremias 1:6. Os escolhidos frequentemente sentem-se inadequados diante da grandeza do chamado, e com razão. O propósito divino é, por natureza, maior do que nossa capacidade humana pode realizar. Como Paulo reconheceu, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3:5. Esta ferida tem características distintas. Você se sente constantemente impelido para algo maior, mesmo quando não se sente preparado. Percebe que decisões aparentemente pequenas em sua vida têm implicações espirituais profundas. Carrega uma responsabilidade que outros não compreendem ou não compartilham. O propósito elevado frequentemente exige sacrifícios que outros não precisam fazer. Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16:24. Os escolhidos entendem que seu chamado frequentemente exige renúncias que parecem insensatas aos olhos do mundo. O que muitos não compreendem é que esta ferida do propósito elevado não é um fardo imposto, mas uma honra concedida. Como Paulo escreveu: "Porque para mim tenho por honra sofrer por Cristo." Filipenses 1:29. Ser escolhido para um propósito divino é o maior privilégio que um ser humano pode receber. Esta ferida também se manifesta quando você vislumbra o potencial do que Deus quer fazer através de sua vida e, ao mesmo tempo, sente a resistência de sua própria humanidade. Como Paulo desabafou: "Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço." Romanos 7:19. Quando o peso deste propósito parecer esmagador, lembre-se das palavras que Deus disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Sua inadequação não é um obstáculo para o plano de Deus, mas o palco perfeito para a demonstração do poder divino. Meus queridos irmãos e irmãs, se você reconheceu estas 5 feridas em sua vida, a incompreensão, a provação constante, a solidão divina, a clarividência espiritual e o propósito elevado, saiba que não está sofrendo em vão. Estas não são maldições, mas marcas de um chamado divino em sua vida. Como vimos, cada uma destas feridas tem um propósito sagrado. Elas não estão presentes para destruí-lo, mas para moldá-lo, refiná-lo e preparar seu espírito para a grande obra que Deus planejou antes mesmo de você nascer. Como está escrito em Efésios 2:10, "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Lembre-se sempre: ser escolhido não significa estar livre de dores, mas ter a garantia de que suas dores têm propósito eterno. Suas lutas não são em vão. Cada lágrima é contada, cada ferida é vista, cada sacrifício é honrado por um Deus que nunca desperdiça o sofrimento de seus filhos. Nestas feridas sagradas, encontramos nossa maior conexão com Cristo, que também foi o homem de dores, experimentado nos sofrimentos.
Nossas feridas se tornam canais por onde a graça de Deus pode fluir não apenas para a nossa vida, mas para abençoar incontáveis pessoas ao nosso redor. Se você se identificou com estas feridas, quero que saiba, você não está sozinho. Há uma comunidade de escolhidos espalhada pelo mundo, pessoas que, como você, carregam estas marcas divinas. Pessoas que entendem o que você sente, porque também sentem o mesmo peso, a mesma responsabilidade, o mesmo chamado. Em nossos próximos encontros, exploraremos mais profundamente como transformar cada uma dessas feridas em fontes de poder espiritual. Como permitir que Deus use o que parece ser sua maior fraqueza para manifestar sua maior glória em sua vida. Até lá, lembre-se desta verdade poderosa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Um dia, cada ferida será transformada em glória. Cada cicatriz será uma medalha de honra no reino eterno de Deus. Olá, meus amigos em Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tesouros da Bíblia. Você já se perguntou como identificar quando alguém realmente foi chamado por Deus? Existe algo que muda na pessoa após o chamado divino? A verdade é que sim, há marcas inconfundíveis que aparecem na vida daqueles que foram verdadeiramente escolhidos pelo Senhor. Essas marcas não são coincidência, são evidências de uma transformação sobrenatural que acontece quando Deus toca profundamente uma vida. Se você tem sentido mudanças inexplicáveis em sua jornada espiritual, ou se questiona se realmente foi chamado por Deus, então este vídeo é para você. Hoje, vamos revelar as 5 marcas que inevitavelmente aparecem nos escolhidos depois do chamado, e algumas delas podem surpreender você. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando. Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois sua interação fortalece ainda mais esta mensagem. A primeira marca que surge nos escolhidos após o chamado é uma fome inexplicável pela palavra de Deus. Não é apenas um interesse casual ou uma leitura eventual. É uma sede que parece nunca ser completamente saciada. Aqueles que foram verdadeiramente chamados descobrem que a Bíblia se torna viva de uma forma completamente nova. Essa transformação não acontece por acaso. Quando Deus chama alguém, Ele desperta no coração dessa pessoa uma necessidade profunda de conhecê-lo através da sua palavra. É como se cada versículo ganhasse um novo significado. Cada história bíblica se tornasse pessoal e cada ensinamento encontrasse eco na alma. Os escolhidos começam a perceber que não conseguem mais viver sem essa alimentação espiritual diária. A palavra não é mais apenas um livro para ser lido nos domingos ou em momentos de crise. Ela se torna o pão de cada dia, o alimento essencial para a alma. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa fome se manifesta de várias formas. Os escolhidos sentem necessidade de estudar mais profundamente, de entender o contexto histórico, de meditar nas Escrituras. Eles descobrem que versículos que antes pareciam comuns agora saltam da página com revelações poderosas. É como se Deus estivesse falando diretamente com eles através das páginas sagradas. Muitas vezes, aqueles ao redor não compreendem essa sede intensa. Familiares e amigos podem questionar por que alguém dedica tanto tempo à leitura bíblica, por que carrega sempre uma Bíblia consigo, ou por que prefere estudar as Escrituras em vez de se envolver em outras atividades.
Mas os escolhidos sabem que essa não é uma obsessão humana, é uma necessidade espiritual implantada por Deus. Essa marca também se revela na forma como os escolhidos aplicam a palavra em suas vidas. Eles não apenas leem, mas vivem o que aprendem. Os ensinamentos bíblicos se tornam o filtro através do qual eles tomam decisões, avaliam situações e direcionam seus passos. A palavra deixa de ser teoria e se torna prática diária. A segunda marca inconfundível nos escolhidos é o desenvolvimento de uma sensibilidade extrema ao pecado, tanto ao próprio quanto ao que está ao redor. Após o chamado, aquilo que antes passava despercebido ou parecia normal, agora incomoda profundamente. É como se Deus tivesse ajustado a consciência para detectar até mesmo as menores transgressões. Essa sensibilidade não é um fardo, mas sim um presente. Significa que o Espírito Santo está operando ativamente na vida da pessoa, revelando a santidade que Deus deseja. Os escolhidos começam a perceber pecados que antes eram ignorados, pensamentos impuros, palavras inadequadas, atitudes de orgulho, falta de perdão, pequenas mentiras que antes pareciam inofensivas. O interessante é que essa consciência aguçada não gera desespero, mas sim um desejo genuíno de mudança. Os escolhidos não se conformam mais com o pecado em suas vidas. Eles sentem uma inquietação santa quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. É como se houvesse um alarme interno que dispara sempre que se afastam do caminho correto. Essa marca também se estende à percepção do pecado no ambiente ao redor. Filmes, músicas, conversas e ambientes que antes eram normais, agora causam desconforto. Os escolhidos desenvolvem uma capacidade sobrenatural de discernir o que é santo e o que não é. Não é legalismo ou farisaísmo, é uma sensibilidade espiritual genuína. Como disse o salmista no Salmo capítulo 119, versículo 104, pelos teus preceitos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Os escolhidos desenvolvem esse entendimento que os faz rejeitar naturalmente aquilo que desagrada a Deus. Essa sensibilidade também se manifesta na dor que sentem quando pecam. Não é apenas remorso ou culpa humana, é uma tristeza profunda por ter entristecido o coração de Deus. Os escolhidos não conseguem mais pecar com facilidade. Cada transgressão se torna pesada, cada desvio causa inquietação, até que haja arrependimento genuíno e restauração. Muitas vezes, essa marca faz com que os escolhidos sejam incompreendidos. Outros podem achá-los muito rigorosos, muito sérios ou até mesmo chatos. Mas a verdade é que essa sensibilidade é evidência de uma comunhão íntima com Deus, onde seus padrões se tornam os padrões da pessoa. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo. Minhas marcas revelam meu propósito. Essa declaração é um reconhecimento da transformação profunda que acontece nos escolhidos de Deus, um sinal visível da missão divina que carregamos. Compartilhe para fortalecer a fé de quem também está vivendo essa jornada, mostrando que cada marca tem um significado sagrado e um destino grandioso. A terceira marca que surge nos escolhidos é um afastamento gradual e natural do sistema mundano. Não é um isolamento forçado ou artificial, mas uma separação orgânica que acontece quando os valores de Deus se tornam mais importantes que os valores do mundo. Os escolhidos descobrem que não se encaixam mais em certos ambientes, conversas e atividades. Esse isolamento não significa se tornar antissocial ou desenvolver aversão às pessoas. Significa que os escolhidos começam a priorizar relacionamentos e atividades que edificam espiritualmente. Eles descobrem que certas amizades não contribuem mais para seu crescimento, que certas formas de entretenimento não alimentam mais sua alma,
que certas conversas não agregam valor à sua jornada. Jesus alertou sobre essa realidade quando disse, conforme registrado em João capítulo 15, versículo 19, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Os escolhidos experimentam essa verdade de forma prática. Essa marca se manifesta de várias formas. Os escolhidos podem perder o interesse por festas mundanas, por conversas fúteis, por entretenimentos vazios. Eles preferem investir tempo em oração, estudo bíblico, comunhão com outros crentes ou em atividades que tenham propósito eterno. Não é que se tornem sisudos ou desprovidos de alegria. Pelo contrário, descobrem uma alegria mais profunda e duradoura. O interessante é que esse afastamento não é planejado conscientemente. Acontece naturalmente conforme os escolhidos crescem espiritualmente. Eles simplesmente descobrem que não têm mais prazer nas mesmas coisas de antes. Aquilo que antes os emocionava, agora parece vazio. Aquilo que antes os divertia, agora parece superficial. Esse isolamento também pode gerar solidão, especialmente no início. Os escolhidos podem se sentir deslocados, como se não pertencessem completamente a nenhum grupo social. Familiares podem não entender as mudanças, amigos antigos podem se afastar, e até mesmo alguns irmãos na fé podem não compreender a intensidade do chamado. Mas há um propósito divino nesse isolamento. Deus está preparando seus escolhidos para uma intimidade maior com Ele. Às vezes, é necessário se afastar do barulho do mundo para ouvir claramente a voz de Deus. É no silêncio, na separação, que muitas revelações importantes acontecem. A quarta marca poderosa que aparece nos escolhidos é o desenvolvimento de uma compaixão genuína e sobrenatural pelas almas perdidas. Após o chamado, os escolhidos não conseguem mais olhar para as pessoas da mesma forma. Eles começam a enxergar além das aparências, além dos comportamentos e veem almas preciosas necessitadas da graça de Deus. Essa compaixão não é emocionalismo ou sentimentalismo barato. É um amor genuíno implantado por Deus no coração dos seus escolhidos. Eles começam a sentir uma dor santa ao ver pessoas perdidas, uma urgência em compartilhar o Evangelho, uma necessidade de interceder pelos que ainda não conhecem a verdade. Os escolhidos descobrem que não conseguem mais ser indiferentes ao sofrimento alheio. Quando veem alguém em pecado, em vez de julgamento, sentem compaixão. Quando encontram pessoas feridas, machucadas pela vida, sentem uma necessidade de levar esperança. Quando se deparam com vidas destruídas, enxergam o potencial de restauração que Deus pode operar. Essa marca se manifesta de várias maneiras práticas. Os escolhidos sentem necessidade de orar por outros, mesmo por aqueles que os maltrataram. Eles desenvolvem um coração de intercessor, carregando o fardo pelos perdidos. Sentem dor pelas almas que caminham para a perdição eterna. E essa dor os motiva à ação. Como Jesus, que ao ver as multidões, teve compaixão delas porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor, conforme relatado em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Os escolhidos desenvolvem esse mesmo coração compassivo que enxerga além das falhas e vê o potencial que Deus tem para cada vida. Essa compaixão também se estende a situações difíceis. Os escolhidos não fogem dos problemas alheios, mas se sentem chamados a ajudar, a consolar, a trazer esperança. Eles se tornam instrumentos de Deus para levar cura emocional, restauração espiritual e direcionamento para aqueles que estão perdidos. Muitas vezes, essa compaixão é incompreendida. Outros podem questionar por que os escolhidos se preocupam tanto com estranhos, porque investem tempo em pessoas consideradas perdidas ou problemáticas. Mas os escolhidos sabem que cada alma tem valor inestimável aos olhos de Deus.
Essa marca também traz responsabilidade. Os escolhidos sentem o peso de serem portadores da boa nova. Eles não conseguem mais guardar para si mesmos a experiência transformadora que tiveram com Deus. Sentem necessidade de compartilhar, de testemunhar, de ser luz para aqueles que ainda estão nas trevas. A quinta e última marca que identifica os verdadeiros escolhidos é uma perseverança sobrenatural diante das adversidades. Após o chamado, os escolhidos desenvolvem uma resistência espiritual que desafia toda a lógica humana. Eles não apenas suportam as dificuldades, eles crescem através delas. Essa perseverança não é teimosia ou obstinação humana. É uma força que vem do alto, uma convicção profunda de que Deus está no controle de todas as situações. Os escolhidos aprendem a enxergar as provações através dos olhos da fé, compreendendo que cada dificuldade tem um propósito divino. Quando as tempestades da vida se levantam, enquanto outros se desesperam ou desistem, os escolhidos permanecem firmes. Não porque não sintam dor ou não enfrentem momentos de fraqueza, mas porque têm uma âncora que vai além das circunstâncias. Sua fé está fundamentada na rocha inabalável que é Cristo. Os escolhidos descobrem uma verdade poderosa. As provações não vêm para destruí-los, mas para fortalecê-los. Cada dificuldade superada se torna um testemunho do poder de Deus. Cada vitória conquistada através da fé se torna combustível para enfrentar os próximos desafios. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Gloriamo-nos até nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Os escolhidos vivem essa realidade de forma prática. Essa perseverança se manifesta em várias áreas da vida. Na área financeira, os escolhidos não se desesperam com a escassez, mas confiam na provisão de Deus. Na área de saúde, mesmo diante de enfermidades, mantém a fé na cura e na vontade perfeita do Senhor. Nos relacionamentos, mesmo diante de traições e decepções, não perdem a capacidade de amar e perdoar. O interessante é que essa perseverança contagia outros. Quando as pessoas veem um escolhido atravessar dificuldades com fé e esperança, isso se torna um testemunho poderoso. Muitos são atraídos ao Evangelho não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo de vida que vem nos escolhidos durante as provações. Os escolhidos também aprendem a diferença entre desistir e descansar. Eles sabem quando é hora de lutar e quando é hora de esperar em Deus. Desenvolvem uma sabedoria espiritual que os ensina a discernir os tempos e as estações de suas vidas. Essa marca final é talvez a mais importante, porque é ela que sustenta todas as outras. É a perseverança que mantém a fome pela palavra nos momentos de secura espiritual. É ela que preserva a sensibilidade ao pecado quando o mundo pressiona para a conformidade. É ela que sustenta o isolamento santo quando a solidão aperta. E é ela que alimenta a compaixão pelas almas mesmo quando não há resposta imediata. Todas essas 5 marcas trabalham juntas para formar o caráter dos verdadeiros escolhidos de Deus. Elas não aparecem da noite para o dia, mas se desenvolvem gradualmente conforme a pessoa caminha em intimidade com o Senhor. São evidências de uma transformação genuína, de um chamado autêntico, de uma vida verdadeiramente tocada pelo poder de Deus. É importante entender que essas marcas não tornam os escolhidos perfeitos ou superiores aos outros. Pelo contrário, elas revelam uma consciência maior da necessidade da graça de Deus. Os escolhidos sabem que são vasos de barro carregando um tesouro precioso, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Também é
Crucial compreender que essas marcas podem ser mal interpretadas por aqueles que não entendem o chamado de Deus. A fome pela palavra pode ser vista como fanatismo. A sensibilidade ao pecado pode ser interpretada como rigidez. O isolamento do mundo pode ser considerado arrogância. A compaixão pelas almas pode parecer interferência. E a perseverança nas provações pode ser vista como teimosia. Mas os verdadeiros escolhidos não se deixam abalar por essas interpretações errôneas. Eles sabem que sua aprovação vem de Deus, não dos homens. Como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 10, procuro agradar aos homens. Na verdade, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Cada uma dessas marcas não apenas identifica os escolhidos, mas também os desenvolve espiritualmente. A fome pela palavra os faz crescer em conhecimento e sabedoria. A sensibilidade ao pecado os purifica e os santifica. O isolamento do mundo os aproxima de Deus. A compaixão pelas almas os transforma em instrumentos de amor divino. E a perseverança nas provações os amadurece e os fortalece. Esse processo de crescimento é contínuo. As marcas se tornam mais evidentes conforme os escolhidos amadurecem espiritualmente. É como uma espiral ascendente. Quanto mais crescem, mais as marcas se desenvolvem. E quanto mais as marcas se desenvolvem, mais crescem espiritualmente. Os escolhidos também descobrem que essas marcas os conectam uns aos outros. Quando dois verdadeiros escolhidos se encontram, há um reconhecimento mútuo. Eles identificam essas marcas um no outro e estabelecem uma comunhão profunda, baseada na experiência compartilhada do chamado divino. Todas essas marcas servem a um propósito maior: preparar os escolhidos para cumprir o plano eterno de Deus para suas vidas. Cada marca os equipa para uma função específica no reino de Deus. A fome pela palavra os capacita a ensinar e discipular outros. A sensibilidade ao pecado os habilita a ser exemplos de santidade. O isolamento do mundo os prepara para ser sal e luz. A compaixão pelas almas os transforma em evangelistas eficazes. E a perseverança nas provações os qualifica a consolar e fortalecer outros que passam por dificuldades. Deus não marca seus escolhidos apenas para identificá-los, mas para equipá-los. Cada marca é uma ferramenta. Cada característica é um presente. Cada transformação é uma capacitação para o serviço no reino de Deus. Existe algo no escolhido que não pode ser explicado com lógica humana. Ainda que todas as marcas já tenham sido reveladas, há uma presença invisível que o acompanha. Essa presença não depende de sinais visíveis, nem da aceitação de outros, e muito menos de aplausos terrenos. Ela é espiritual. É como um selo impresso na alma, que vibra nos ambientes mesmo quando o escolhido está em silêncio. É o que o faz ser lembrado mesmo após sair de cena, o que faz sua ausência ser sentida com mais intensidade que a presença de muitos. E isso acontece porque o escolhido não é apenas alguém que carrega marcas, ele carrega um propósito vivo. Ele caminha com o céu dentro de si, e isso o torna diferente, até quando tenta ser comum. O mundo espiritual reconhece essa diferença, mesmo quando o escolhido ainda não se deu conta dela. Por isso, os ataques, as perdas inesperadas, os afastamentos que doem, os ciclos que se encerram de forma abrupta, tudo parece querer impedi-lo de avançar. Mas, na verdade, tudo isso é parte do processo que confirma aquilo que já está determinado. Ele foi separado para viver algo que não cabe em rótulos, estruturas ou expectativas humanas. Essa separação não é isolamento, é consagração. Não é rejeição, é proteção. E muitas vezes, essa proteção
Se manifesta de forma estranha, como quando pessoas somem, portas se fecham ou caminhos se tornam escuros demais. Ainda assim, o escolhido continua. Mesmo sem entender tudo, ele obedece. Mesmo sem ter força, ele insiste, porque em algum lugar dentro dele existe a certeza silenciosa de que está sendo guiado. Essa certeza não vem de emoções passageiras. Ela nasce da experiência com o invisível, de noites em que tudo parecia perdido, mas uma voz sussurrava que ainda havia propósito, de dias em que a solidão foi tão intensa que parecia insuportável, mas a presença de Deus se fez real, mesmo sem palavras. São nesses momentos que o escolhido entende. Ele não foi apenas marcado, ele foi moldado. Sua vida não será medida por estabilidade, mas por transformação. Ele não será lembrado pelo que conquistou, mas por aquilo que permitiu que Deus construísse através dele. E é isso que o torna inconfundível. Mesmo entre multidões, ele carrega algo que não pode ser copiado, imitado ou comprado. Um fogo que arde sem consumir, uma voz interior que não se cala, uma convicção que o conduz mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Ele foi escolhido, e isso por si só já muda tudo. Quando um escolhido caminha em um ambiente, mesmo sem dizer uma palavra, ele emite algo que o diferencia, e esse algo incomoda. Não é a aparência, não é o tom da voz, nem mesmo suas atitudes, que muitas vezes são humildes e discretas. É a presença espiritual que repousa sobre ele. O que o rodeia não pode ser explicado em termos naturais, porque o que ele carrega é de origem divina. Por isso, onde há escuridão, sua presença incomoda. Onde há falsidade, sua sinceridade fere. Onde há manipulação, sua integridade denuncia. E mesmo sem querer, mesmo tentando se encaixar, o escolhido acaba sendo notado, porque sua essência não permite que ele passe despercebido. Não se trata de orgulho, vaidade ou desejo de se destacar. Na verdade, ele preferia estar invisível. Mas quem foi separado por Deus carrega um brilho que atrai e, ao mesmo tempo, incomoda. É como se o próprio ambiente respondesse à sua chegada. Pessoas que antes estavam à vontade passam a se sentir desconfortáveis. O clima muda. Há um peso no ar que começa a ser revelado, porque a presença de alguém carregando luz revela o que estava escondido na sombra. Isso gera resistência, olhares enviesados, comentários distorcidos, exclusões silenciosas. Mas o escolhido já se acostumou com essa guerra sutil. Ele não busca entender os ataques, apenas continua firme. Porque ele sabe que onde Deus o planta, algo precisa mudar. E se para isso for necessário abalar estruturas, ele será o instrumento. Essa inquietação que ele gera não é acidental, é parte do seu chamado. Porque quem foi escolhido não foi feito para andar em ambientes confortáveis. Ele é enviado para regiões que precisam ser transformadas. Lugares onde há feridas espirituais, onde a verdade foi sufocada, onde há ausência de direção. O escolhido chega nesses lugares como alguém que carrega um remédio amargo. Ele não será bem recebido no início, mas o tempo mostrará que a cura começou quando ele chegou. E mesmo que resistam a ele, não poderão negar o que foi ativado com sua presença. Porque a missão que repousa sobre sua vida não depende da aceitação dos homens, mas da aprovação de Deus. E quem caminha com essa certeza não precisa se justificar, apenas continuar. Com o tempo, o escolhido percebe que aquilo que o afasta dos outros é exatamente o que o aproxima do propósito. As rejeições que ele enfrentou não foram acidentais. Os ambientes que pareciam se fechar diante dele não estavam o expulsando por falta de valor, mas sim por excesso de luz. A sensação constante de não pertencimento, de ser observado, de causar desconforto mesmo quando está em silêncio, passa a ser interpretada de outra forma. Ele entende que há uma razão maior por trás disso.
Sua presença não é comum. O espírito que o guia não é reconhecido por todos. E essa diferença, que tantas vezes foi vista como um peso, passa a ser discernida como marca de um envio. Deus o posiciona estrategicamente em territórios difíceis, porque sabe que sua resistência foi forjada na dor. O escolhido, ao invés de buscar aceitação, passa a buscar discernimento. Ele começa a reconhecer os códigos espirituais que existem nos bastidores das situações. Ele enxerga que não é o alvo da rejeição por acaso. Há algo em sua vida que denuncia o que está escondido. Sua integridade expõe falsidades. Sua paz confronta ambientes carregados de inquietação. Seu silêncio pesa mais que discursos inflamados. E isso, aos olhos do mundo, o torna um problema, mas aos olhos do céu, o torna necessário. Ele aprende que o incômodo que gera nos outros é, na verdade, um termômetro do quanto sua presença está ativa. E mesmo nas situações mais difíceis, ele não retrocede, porque entende que está ali como resposta, não como convidado, como enviado e não como passageiro. Ele carrega não apenas um nome, mas um chamado. E por isso, por onde passa, o espiritual reage. Porque quem foi separado por Deus sempre será notado, ainda que tentem ignorar. Quando o escolhido começa a entender a dimensão do peso que carrega, ele deixa de lutar para se encaixar em lugares onde sua presença sempre gerará desconforto. Ele compreende que o chamado que repousa sobre seus ombros é, na verdade, uma convocação celestial que o separa, não por vaidade, mas por função. Há algo em sua essência que incomoda estruturas estagnadas, que perturba zonas de conforto e que, mesmo em silêncio, ativa o ambiente espiritual ao redor. O escolhido não é apenas notado, ele é sentido. Sua presença carrega um código de autoridade que foi plantado pelo próprio Deus, e esse código não pode ser decifrado por olhos naturais. Ele carrega uma atmosfera que provoca reações, mesmo que não compreenda de imediato o porquê. E aos poucos ele entende que esse incômodo é um sintoma da diferença entre estar presente por acaso e estar presente por destino. O escolhido não é chamado para agradar, mas para abalar. Ele percebe que sua jornada é marcada por estranhezas que mais tarde revelam sua verdadeira missão. O local de trabalho, onde antes se sentia isolado, agora é discernido como território de atuação espiritual. As conversas, os olhares, as resistências, tudo faz parte de um cenário onde sua vida atua como sinal. Ele se torna uma carta viva, lida e observada, ainda que muitos não compreendam a linguagem escrita em seu espírito. Há uma inquietação que ele carrega não por desordem interna, mas porque está sempre em movimento com o céu. E mesmo quando tentam silenciá-lo, ele percebe que seu impacto não depende de palavras, mas da unção que repousa sobre ele. Esse entendimento o liberta. Ele já não busca se explicar, nem espera ser compreendido por todos. O incômodo que gera passa a ser visto como confirmação de que está no lugar certo, ainda que não seja o mais confortável. E, à medida que amadurece nesse discernimento, ele se posiciona não como vítima da rejeição, mas como sinal da intervenção divina. Porque quem é escolhido por Deus nunca será neutro, sua presença sempre trará mudança. E onde há mudança, haverá resistência, mas também haverá transformação. Essa transformação, no entanto, não acontece da noite para o dia. Ela é construída em silêncio, nos bastidores da alma, enquanto o escolhido permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece gritar o contrário. O que poucos enxergam é que o incômodo que ele causa não é fruto de arrogância ou provocação, mas de uma identidade espiritual que rompe com o natural. O escolhido é, muitas vezes, mal interpretado porque carrega dentro de si um chamado que ainda não se manifestou por completo.
Ele entra em ambientes carregando promessas que ainda estão em processo, dons que ainda não foram plenamente revelados, e uma luz que, mesmo em fase inicial, já começa a confrontar trevas há muito estabelecidas. É como se a presença dele ativasse uma espécie de alerta espiritual. E esse alerta incomoda os que não estão preparados para mudanças. E é justamente por isso que ele será, muitas vezes, colocado à parte, ignorado ou até mesmo alvo de ataques disfarçados de formalidades. Pessoas tentarão diminuir sua essência, ridicularizar seu zelo ou desacreditar seu potencial. Mas o que essas pessoas não sabem é que, ao tentarem bloquear o escolhido, estão, na verdade, acelerando o processo de lapidação que o tornará ainda mais forte. Cada rejeição se transforma em resistência, cada humilhação em maturidade, cada silêncio em sabedoria. E assim, Deus vai construindo, em meio ao caos, uma estrutura inabalável dentro dele. Uma estrutura que não depende de palmas, reconhecimento ou posição humana. O que move o escolhido não é o ambiente, é a voz que o chamou. E enquanto essa voz continuar soando dentro dele, não haverá abandono que o paralise, nem oposição que o detenha. Esse processo faz com que ele pare de medir sua trajetória pelos padrões comuns. Ele entende que seu tempo não é o tempo dos homens, e que a validação que precisa já foi dada antes mesmo de ser formado no ventre. Ele caminha com a consciência de que tudo está sendo alinhado por mãos invisíveis e que os cenários ao redor, por mais confusos que pareçam, estão debaixo de uma direção que não falha. O incômodo que ele causa se torna uma ferramenta divina, porque através dele, Deus expõe o que precisa ser confrontado, limpa o que precisa ser purificado e prepara o terreno para algo novo. O escolhido é como uma chave espiritual, onde chega, abre algo. E o que ele destrava não é apenas para ele, mas para todos que estão ligados à sua missão. E então, quando finalmente compreende que não é rejeitado, mas separado, o escolhido muda sua postura. Ele não reage mais com dor, mas com discernimento. Ele entende que há guerras que não deve lutar, porque sua simples presença já abala estruturas. E há silêncios que valem mais do que 1000 palavras, porque sua autoridade não está em discursos, mas em posicionamento. Ele deixa de tentar se encaixar em mesas para as quais Deus nunca o chamou e passa a construir altares onde antes buscava aceitação. Ele descobre que foi feito para ser luz onde há trevas, ponte onde há abismos, resposta onde só havia perguntas. E isso o torna perigoso para o sistema, mas indispensável para o reino. O escolhido, portanto, não caminha com a multidão, mas também não anda sozinho. Ele é guiado por um céu que vê além do momento, além da dor, além do conflito. E, mesmo quando tudo ao redor parece resistência, ele avança, porque sabe que foi separado para algo maior. A rejeição do mundo se torna a confirmação do céu. E quando ele entende isso, não precisa mais da permissão de ninguém para ocupar o lugar que Deus já lhe designou desde o princípio. Ele segue, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia, porque ele já não vive para agradar, mas para cumprir. E no cumprimento de sua missão, ele encontra a verdadeira paz. Estamos chegando ao fim de uma jornada intensa, repleta de discernimento espiritual e revelações profundas. Ao longo deste vídeo, percorremos as 5 marcas que não apenas identificam, mas confirmam a presença do chamado divino sobre uma vida. E agora, neste momento final, é importante entender que essas marcas não são simples características ou traços isolados. Elas são sinais vivos de uma construção divina que está acontecendo dentro de você. Elas não surgem por acaso. Cada uma nasce em meio a processos, dores, vitórias e principalmente em momentos de silêncio com Deus. Se você percebeu essas marcas em si mesmo,
Isso não é um acidente. É um eco espiritual de que há um propósito específico sendo revelado em sua caminhada. E mesmo que hoje você se veja em meio a confusões, em fases onde parece que nada faz sentido ou que o céu está em silêncio, saiba que essas marcas também florescem no invisível. Muitas vezes, antes de serem reconhecidas por outros, elas já estão sendo cultivadas pelo próprio Espírito Santo dentro de você. São sementes que germinam em meio a lágrimas, renúncias e escolhas feitas em secreto. Por isso, jamais compare sua trajetória espiritual com a de ninguém. O tempo de Deus é singular. Ele está trabalhando em você de maneira única, preparando cada detalhe, alinhando cada etapa, permitindo que, no tempo certo, essas marcas se tornem visíveis, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. E quando isso acontecer, haverá honra, haverá direção, haverá clareza. Lembre-se, ser escolhido por Deus não é uma condição baseada em méritos humanos. É graça, é soberania, é amor. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, essa capacitação virá por meio de situações que você preferiria evitar. Perdas, frustrações, rupturas e desertos. Mas até mesmo o deserto faz parte do plano. O deserto é onde Ele fala mais alto, é onde Ele cala o ruído do mundo e amplia a sua voz. E é nesse ambiente que as marcas se aprofundam, que o caráter se alinha, que o chamado se intensifica. Por isso, se hoje você sente que está só, não tema. Você está sendo separado, não abandonado. Está sendo posicionado, não esquecido. O mundo pode não compreender a grandeza do que Deus está fazendo em você agora. Pode até tentar te rotular, te diminuir ou te empurrar para fora de certos lugares. Mas as marcas do céu não se apagam com as rejeições da terra. Elas permanecem. E quanto mais você caminhar debaixo da obediência, mais visível será a unção sobre sua vida. As pessoas ao seu redor verão a diferença. Elas sentirão a presença. E mesmo aquelas que duvidaram, voltarão a observar com temor. Porque quando Deus decide evidenciar um escolhido, não há homem, sistema ou oposição que consiga impedir. O que está sobre você não vem da terra, vem do trono. E aquilo que vem do trono carrega o peso da eternidade. Portanto, não subestime o que está sentindo, não ignore os sinais, não silencie a voz que ecoa no seu interior. Se há inquietação, é porque há um despertar. Se há choro, é porque há um nascimento espiritual em curso. Se há dúvidas, é porque Deus está te empurrando para águas mais profundas. As marcas que Ele colocou em você não são para enfeitar, são para direcionar, proteger e cumprir promessas. Você foi separado, você foi selado, você foi chamado. E agora, o céu espera a sua resposta, não mais como alguém que apenas ouve, mas como alguém que decide viver aquilo que nasceu para ser. Se este conteúdo trouxe clareza ao seu coração, então guarde essas verdades como um tesouro. Medite nelas, ore sobre elas, viva por elas. Porque o que Deus revelou aqui não termina com este vídeo. É apenas o começo de algo que vai se desdobrar nos seus dias, nas suas decisões e nos seus relacionamentos. Ele está marcando sua vida com propósito, com destino e com um amor que não desiste. E tudo o que Ele espera de você é entrega. Não perfeição, mas entrega. Porque quando você se entrega por completo, as marcas dele brilham com ainda mais intensidade em você. Que essa luz nunca se apague, que a jornada continue e que em tudo o nome dele seja glorificado através da sua vida.